Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai ver profundamente o envolvimento de vocês. Vou falar baixinho, então feche seus olhos, se concentre no teu coração, não importa o que tu tá fazendo, onde tu tá, pode parar 2 ou 3 segundos para se conectar. Depois disso, olha com bastante calma para essas pedrinhas, pode levar o tempo que tu quiser, de repente tu até já sabe qual tu vai escolher. E é nela que vai estar aquilo que tu precisa ouvir hoje para se sentir mais leve com relação a isso que tu tá sentindo. Então é um mergulho no envolvimento que vocês estão trazendo, para que vocês entendam e depois vocês possam tomar a decisão de vocês, tá? Então a primeira pedra é o cristal transparente, a segunda é a pedra amarela, é um laranjinha bem suave, na verdade, e a terceira é um verde. Então, bem-vindo você que escolheu o cristal transparente. O que você precisa entender hoje para ficar mais tranquilo com relação aos seus sentimentos, a sua interação com essa pessoa que você está mentalizando. Respira fundo. Quando sentir, fecha os teus olhos. Não vai acontecer nada de diferente, só estou embaralhando. E vamos lá. Entender essas histórias. Aqui, nesse canal, é aqueles sentimentos que às vezes as pessoas têm, profundo, intenso, que não sabe de onde vem, por que está sentindo aquilo, e que as outras pessoas diriam, ai, não deve se preocupar com isso, ai, não sei o quê, ai, não tem nada de ai, tá aí, tá te perturbando, tu tem todo o direito de saber. Não existe pergunta, como eu sempre digo, não existe pergunta boba pro tarô. Bobo é a gente não querer saber a resposta, isso sim. Então, se permita, tá? Saia desse lugar de não acredito que tô vendo o jogo por causa de macho. Tu pode ver por macho, por fêmea, por árvore, pelo que tu quiser. Tá te incomodando, tu tem todo o direito de descobrir, tá bom? Às vezes a pergunta, o motivo, a motivação que a gente tem para ir para um tarô e ver o que está acontecendo pode nos levar para outros lugares que são muito importantes para nossa existência. Pode fazer com que a gente descubra coisas sobre a gente que são importantíssimas para nossa vida, para nossa trajetória, para nossa autoestima, para o nosso sucesso, seja lá o que for. Então, às vezes, a tua espiritualidade, até mesmo o teu eu superior, pode estar te trazendo aqui para entender uma situação afetiva, mas que, na verdade, tem outras coisas que tu também vai descobrir sobre ti aqui. Então, se permita no seu tempo ir internalizando, não tenha pressa disso não. Tu não tá aqui numa corrida sobre quem é mais evoluído, e tu não precisa ficar te cobrando uma libertação ou um entendimento, não luta contra, tá? Só flui, deixa correr. Não luta contra essa angústia. Tu precisa entender ela para dissolver. Se tu não entender, ela vai voltar, ela vai voltar e ela vai voltar. Se tu não resolver, se tu não. Mas só que às vezes é um processo, né? Não é tão imediato assim. Bom, o que que esse envolvimento tá trazendo? Primeiro que você tá trazendo uma situação de alguém que te ama muito, tá? É uma situação de amor verdadeiro aqui, sim. A gente tem o buquê, a gente tem o coração. A vida tá te pedindo justamente que tu te abra para perceber quando e como e onde você é verdadeiramente amado. É como se tudo isso que tu estivesse vivendo viesse para te despertar para isso. Para um amor que é incondicional, para um amor que é por tudo e por todos, para um amor que é pelo outro, e deixar fluir, sabe? Como se fosse abrir a torneira do amor na tua vida. É uma situação também que exige de ti, né, o chicote, parar de se julgar, parar de se colocar em lugares inferiores, parar de se colocar em lugares de impossibilidade, de olhar para cenários afetivos e achar que tu não pode, que não é pra ti, que não existe, que não tem como, ou que tu seria um peso na vida de alguém, ou que a pessoa seria um peso na tua vida. Então é para dissolver esses impeditivos aqui que são, energéticos e espirituais. É como se a vida estivesse te dizendo assim também: "Olha, amar exige coragem, nem toda relação vem pronta, nem tudo flui assim tão fácil o tempo todo para dizer que é nosso". Sair daquela ilusão da internet de que o que é teu acha um caminho, o que é teu vem fácil, tudo que é pra ficar na tua vida flui. Olha, isso é uma longa história, tá? Eu não vou falar sobre fluidez aqui, porque isso é assunto para outro vídeo. Mas muitas vezes, a gente no processo de conquistar aquilo que a gente merece, a gente vai precisar dissolver algumas coisas. Só flui esse lindo, maravilhoso quando a gente não tem trava nenhuma. E nem tudo vem desse jeito. Às vezes exige da gente sim,
Justamente isso aqui, uma libertação dos nossos autoflagelos, dos nossos impeditivos, de onde a gente acha que é impossível, é quebrar essas crenças, é lidar com essa parte, entende? Então, às vezes a gente tem a crença de que alguém não é possível na nossa vida, e a gente também não dá um passo para que aquilo seja, porque na nossa cabeça não tem como. Então é sair desse lugar, entende? É isso que a vida tá te convidando. É lidar com as tuas dores, com as tuas profundezas, com as tuas feridas emocionais, com os teus medos. Medo de quê? De nadar e morrer na praia, de tudo ser impossível. A situação que você está vivendo hoje traz tudo isso, mas ela não tá dizendo assim: olha, é com essa pessoa que você deve ficar ou coisa parecida, tá? Não há uma determinação sobre isso neste jogo. O que há é, olha, você também precisa lidar com as questões energéticas agora. Então, lidar com essa parte que te impede da mente que eu acabei de falar, mas também com a energia que isso gera. À medida que eu mantenho uma crença, eu gero uma energia. E se eu gero uma energia, eu tô atravancando meu caminho pensando negativo. E daí eu vivo aquela forma de pensamento e eu penso negativo tudo de novo, logo depois. Mesmo quando eu decido que eu vou acreditar. Se eu não limpar aquela vibe, aquela densidade, eu não vou conseguir me manter naquele pensamento positivo. Para manter um pensamento positivo, você vai ter que limpar a energia ao seu redor. E aí tem diversas maneiras de tu fazer isso. Banho energético, mesa radiônica, limpeza, terapia, né? Terapias, digo, vibracionais. Enfim, decreto, mantra, tem diversas formas. Mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer. E aí a vida também te traz uma sensação de escolha infinita, no sentido de não dá certo com essa pessoa, mas meu mundo tá aberto para outras, tá? Mas tá aberto para tantas outras que acaba não fluindo nada. Porque é como se ficasse disperso em todos os caminhos. Eu não tô dizendo que tua vida afetiva não vai fluir, muito pelo contrário. Eu tô trazendo o entendimento para que tu faça fluir se tu quiser. A gente vê aqui nessa tiragem que vocês estão trazendo desafios bem grandes do outro lado também, que a outra pessoa também tem as densidades dela, também tem as descrenças, também tem a vida dela trazendo essas impossibilidades. Mas à medida que é como um rio que encontra uma lagoa e juntos eles encontram o oceano. Então, se você abre espaço nessa lagoa para que esse rio entre juntos, vocês encontram o oceano. Então, se tu abre um espaço na tua vida para que o amor aconteça, ele acontece, acabou. Mas se tu abre um espaço na tua vida para que o amor aconteça, a energia dessa pessoa encontra onde se depositar, encontra onde descansar. Um coração que está preparado para receber o amor, é muito mais fácil a gente amar aquela pessoa. É muito mais fácil a gente querer se relacionar com ela. À medida que a gente fica com impeditivos e com crenças limitantes, se torna assim um pouco mais difícil. E daí vem mais desses desafios. Que tudo bem, muitas vezes são para crescer. Mas até quando, né? Será que a vida não pode trazer um pouco de facilidade às vezes? Pode, quando a gente desiste de carregar certas cruzes. Quando a gente sai de um lugar de autoflagelo, vitimismo, dor, depressão, impossibilidade, tristeza, e passa a perceber o quanto é merecedor e quanto o amor está aí no mundo para tudo e para todos. Então a situação, o envolvimento está trazendo todo esse despertar para ti. Está te mostrando onde tu tá te impossibilitando de viver isso. E como um reflexo, mostra as impossibilidades da outra pessoa. À medida que as tuas se dissolvem, as dela também, como em cadeia. Como um dominó que vai empurrando as outras peças, derrubando as outras peças. É uma reação. Então eu vejo que depois dessas dificuldades, o caminho de vocês vai estar muito aberto para vocês terem uma conexão profunda e boa, tá? Leve. É como se a vida estivesse também organizando o espaço para instalar isso aqui e fazer florescer lá no futuro também. Então, não tenha pressa, cuide de si, cuide dessa energia, tá? Mas cuidar da energia aqui é fundamental. Limpeza energética aqui não tem como fugir, não. Tem que fazer. Nem que seja passar num rio e pedir que se limpe naquele rio enquanto tá atravessando ele. Não, assim, eu não tô determinando que tenha que ser de alguma maneira, mas tem que ser feito, tá? Outra coisa, para quem tá distante, afastado, separado, a outra pessoa pensa em ti, ela deseja uma volta, mas ela tem os problemas na vida dela que a impedem de fazer isso. E aí tem uma parte tua que é como uma barreira, que é se ela resolvesse os problemas dela, ela encontraria uma barreira em ti igual. Barreira essa que tu tá com dificuldade de enxergar qual é.
e que são os teus medos gerando uma energia, e essa energia como uma barreira. Eu vou te dar um exemplo bem prático de como a gente cria barreiras sem querer. Imagina uma mulher muito bonita que treinou 3 horas na academia durante 2 anos, então o corpo dela, no ponto de vista dela, tá espetacular, não quer dizer que a gente tenha que achar, mas tá espetacular. Ela sai na rua, ela imagina que todo mundo tá olhando pra ela e que todo mundo vai achar ela maravilhosa, mas ela não recebe um único elogio. Aí ela fica pensando assim: "Meu Deus, mas como que as pessoas não reconhecem que eu tô linda?" Porque as pessoas se sentem manipuladas, elas olham para aquilo, elas não conseguem ver a beleza, elas conseguem ver o esforço, ver um empenho. Elas conseguem ver que há uma energia de falta, de escassez, de eu preciso disso e não eu tenho isso. E elas não conseguem abrir a boca para falar. Elas até às vezes até acham bonito, mas elas não conseguem falar, porque há uma barreira na pessoa para receber todos esses elogios. E ela vai lá e ela treina cada vez mais, e ela se enfia em procedimento cada vez mais, porque para ela ainda falta. Então a energia de falta chega antes do outro. E o outro não consegue dizer, nossa, como você tá linda. Porque entende que a outra pessoa não ia nem receber esse elogio. O mesmo é com o amor, só transfere o exemplo. Só transfere. Então, pensa em quantas pessoas você já teve vontade de falar uma coisa positiva e parecia que na pessoa havia algo que te impedia de falar. É exatamente isso. Tu tá naquele ponto onde tu não consegue receber o amor porque tu acha impossível de alguma maneira. Ninguém vai gostar de mim assim, ninguém vai gostar de mim com esses transtornos, com esses problemas, eu não sirvo pra isso ou pra aquilo, ele não moraria na minha cidade, eu não moraria na cidade dele, ele não aceitaria, não sei o quê. Todos os nãos. Quebra esses nãos todos. A vida resolve as coisas de maneiras tão surpreendentes. Às vezes, do nada, viu? Quando tu menos espera. E eu posso te dizer uma coisa que pode parecer bem frase de taróloga, de cartomante, mas é a mais pura verdade. A vida tá querendo te preparar. A vida, eu falei tantas vezes vida hoje, né? O universo, os teus guias, uma criação tua, o teu próprio eu superior. Há um período aqui que é de preparação, então tudo ao redor está se ajustando para que isso aconteça. Tem gente que encara isso como o tempo de Deus, que eu não acredito, não é o que eu tô sentindo, não é o que eu tô vendo, mas se vocês acham que vale esse conceito, então beleza. E tem gente que acredita aqui que seja o tempo dos orixás, ou o tempo. Não é, é um tempo de consciência de vocês, tá? Basicamente isso. Não tem como embelezar isso aqui. É um tempo que é de consciência da gente. Se eu não me preparar, não vai ter tempo divino que faça acontecer, porque daí bate na minha porta e eu não vou viver. Aí tá lá Deus pensando assim, "Ai, mais uma vez, né, bonita?" Então, não é tempo de Deus, não é tempo do orixá, não. Eles já fizeram o papel deles, é a consciência. Então, certas coisas estão acontecendo ao redor, enquanto isso, para que isso aconteça. É como aquela pessoa que precisa arrumar um outro trabalho, mas precisa que alguém lá daquela empresa saia. Aí daqui a pouco, quando tu vê, a menina arruma um namorado que mora na Argentina, ela vai se mudar. Então, eles já estão namorando, só a gente não sabe. Então essa vaga já está sendo preparada para alguém, só que a pessoa ainda não sabe. E quando ela for contratada, nossa, entrei no lugar de quem? Ai, a antiga funcionária foi embora para Argentina com o namorado dela. E daí tu pensa, oi, né? Já estava acontecendo, só você não sabe. Então tem coisas no outro lado que estão acontecendo. Quando eu digo o outro lado espiritual e o outro lado a pessoa, tá? Para que esse ressurgimento da relação de vocês aconteça claro e limpo. Então, limpa teu coração dessas angústias e vai cuidar de ti. Te permite pensar positivo sobre isso, mas limpa a energia para poder continuar pensando positivo, senão esse pensamento positivo parece uma enganação. Tu fica sentindo que tu tá mentindo pra ti quando tu acredita, porque a vibe ao teu redor não te permite. Nesse canal aqui, eu notei que eu estava lidando em alguns momentos com pessoas que amam intensamente, que são muito profundas no seu sentir e no seu pensar, mas que lidam com pessoas que não veem o mundo por esse filtro. E que além de que outras pessoas usam para interpretar a vida, é muito mais reta, mais cética, mais pragmática, mais terra, mais assim, ó, se tá comigo, se não tá comigo é porque não quer. Bom, eu não vou agir com aquela pessoa como se ela estivesse comigo porque ela não está, mas eu entendo que não está comigo por outras razões, não é só porque não quer não. Quem quer dar um jeito, não sei o quê. Gente, não é nada disso, tá? Uma das razões para esse canal existir é, quando a gente fecha os olhos, a gente enxerga aquilo que não está visível. Então, aquelas frases da internet só servem para preencher feed, para social media ficar feliz e a pessoa que tem o perfil também. Para dizer que postou algo naquele dia que dá engajamento, porque é o tipo de frase que todo mundo gosta, não significa que seja verdadeira.
Não é porque tá todo mundo curtindo que aquilo ali é verdade. Então, repensa as coisas que tu tá internalizando como verdadeiras no teu mundo sobre espiritualidade, evolução e tudo mais, se aquilo ali tá te aprisionando, se tá te deixando distante das coisas que tu quer. Se não tá te mostrando onde dentro de ti tu pode resolver, porque só botar a culpa no outro, o outro não quer, não vai resolver nossa vida amorosa. Porque aí a gente vai viver com essa realidade, só vai olhar pra fora e ver gente que não quer. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantas você acha que querem você verdadeiramente? Aí a gente olha e diz assim: ninguém. Tá, beleza, mas eu queria que 7 bilhões, 999 milhões gostassem de mim? Será, né? Que eu daria conta de todos esses afetos? Então, íntimos, né? Como um relacionamento afetivo? Então, será mesmo que é tão impossível assim, num mundo tão vasto? Sair dessa escravidão de achar que quem quer dar um jeito, porque não, quem quer tem medo. Quem quer, às vezes, traz seus traumas à tona. Quem quer se sente desafiado. Quantas pessoas tu amou e tu foi atrás? Quantas pessoas, de quantas pessoas tu desistiu? Isso é uma prova de que quem quer nem sempre dá um jeito. Poucos de vocês aqui estão pensando contrariamente a isso que eu tô dizendo. A maioria de vocês aqui tá lembrando de situações onde realmente não foi atrás. E daí, a gente quer que o outro vá? A gente tem que lembrar que o outro também tem suas questões. Ah, mas então vai ficar mais impossível ainda. Não, não, eu só não vou ficar escravo daqueles conceitos da internet de, quem quer dar um jeito, porque não é assim. Do mesmo modo que você é vasto e profundo, outras pessoas também são. Para elas, às vezes, também é complicado. Então não espere reações rápidas, ao mesmo tempo que também não pense que acreditar seja ilusão. As coisas têm um tempo para serem percebidas. E não é o tempo de Deus, é o tempo de ter consciência. É o tempo de pensar. Às vezes pode ser um segundo e a pessoa te surpreende. Às vezes pode ser anos, dependendo da situação. O fato é que essa consciência, mais dia menos dia, pode chegar. Então eu vejo isso aqui com muito amor, tá? Muita coisa boa aqui. Algum tempo de espera, sim, porque a vida está dando seu jeito. De novo a palavra vida, que estranho. Mas vocês têm as questões de vocês de energia. Alguns de vocês aqui lidaram com espiritualidade bem pesada e que não quer que esse caminho flua. Deixa eu perguntar aqui, por que essa espiritualidade não quer? Porque acha que não é do destino de vocês. E aí vocês é que sabem. Os donos dos destinos de vocês são vocês. Vocês têm o direito de se sentirem amados por essa pessoa, mas não vão se sentir se não se abrirem para isso. Se continuarem acreditando em ladainha da internet. Tá? Era isso que você precisava saber. Vamos lá. Bem-vindo você que escolheu a pedra amarela. O que você precisa saber sobre essa situação? Vamos lá. Feche seus olhos, se concentra na energia do seu coração. Quando quiser, pode abrir, respira fundo. Tenho que ouvir esse vídeo só quando eu estiver concentrado. Não, tu pode ouvir quantas vezes tu quiser, concentrado e desconcentrado. Mas concentrado, tu não toma decisões erradas e tu não te precipita. Vamos lá. O que tem aqui para você entender? Nossa, meu Deus, caramba! É uma situação muito. Eu vou dar os primeiros minutos aqui da situação para tu ver se é o teu jogo realmente, tá? Mas aqui a gente vê duas pessoas que se gostam muito, que têm mesmo um amor muito bonito, que são gratas pela existência uma da outra, que ficam gratas por terem tido a chance de se falar, de se conhecer, acham que foi ótimo terem entrado uma no mundo da outra, e que tem, assim, eu sinto um afastamento, uma ausência de conversa, um silêncio, que não é bem um bloqueio, mas uma conversa que não está fluindo do jeito que vocês queriam, que pode trazer questões práticas nessa conversa, mas não emocionais agora. E isso dá para vocês um certo receio. Vocês estão lidando com pessoas que são um pouco racionais, mas ao mesmo tempo bastante intensas. Então tem intenção, amor, desejo e tudo mais, mas tem também racionalidade. Parece que as cabeças estão andando na mesma direção. Se tu sente isso, é esse teu jogo. Vocês concordam, só não estão sabendo ainda. Parece que não tiveram tempo, assim, de conversar sobre tudo também. Então há algumas projeções no sentido, ele deve pensar isso, ela deve pensar aquilo, mas ainda não comentaram. Mas tá faltando só uma decisão, uma palavra, um desfecho,
Então, quem tá aqui esperando vai me assumir, vai ficar comigo, vai conversar, vai se abrir, vai declarar amor, vai tudo isso. Do jeitinho de cada um, tá? Porque aqui eu vejo que há um amor aqui nas entrelinhas, é como se fosse demonstrado de formas que não são tão óbvias. Então fica atento, se tu quer perceber esse sentimento aqui, esteja aberto para ver de outras maneiras que não são só as usuais, não. Mas sim, há um amor aqui com toda certeza. Há um amor bem forte, há uma amizade, há duas mentes que querem a mesma coisa, mas que ainda não sabem tudo um do outro. E tem coisas que precisam ser conversadas ainda, assumidas. Essas coisas serão assumidas. Uma conversa muito verdadeira e decisiva tá vindo aí. É como se você precisasse decidir dentro de você também o que quer para ter uma resposta ali adiante. Se tu decidir que, ai, tenho medo, a pessoa vai se encolher. Se tu decidir, ai, vem pra minha vida, a pessoa vai te dizer algo mais positivo. Mas ainda assim não tão aberto quanto tu tá desejando. Então, é só uma questão de não demonstrar totalmente do jeito que tu esperava. A chave, o livro, os trevos, o coração, o buquê, a árvore, a raposa. Caramba! É um cenário muito bonito, é uma sensação, é um calor que te atravessa. Eu não cheguei a sentir no meu peito hoje, como eu sempre sinto, mas eu li, eu enxerguei. Então, é um sentimento que nesse momento até tá mais tranquilo dentro de ti, mas tu já teve aquela coisa assim, uma espécie de ar que fica paralisado no teu peito, uma pressão, um sentimento esquisito, uma sensação que é quase física, né? Vem de vidas passadas, sim. Traz traumas de outras vidas para serem resolvidos aqui. Não estou dizendo que seja o teu karma, muito pelo contrário. Nessa encarnação é para viver isso de uma forma leve, não é para ser conflituoso, é para ser legal. Se tu assistiu a tiragem 1 e tá aqui assistindo a 2, eu vou te dizer que a 2 é a progressão da 1. Então, se tu tá vendo dificuldade que eu não tô falando no jogo, assiste a 1. Pode ser que tu já tenha passado por muito daquelas situações e agora tá saindo daquele lamaçal e vindo pra cá. Entendeu? Mas assiste lá pra tu tomar consciência. Até do teu estágio de discernimento do teu coração. Uma consciência, assim, de, nossa, já tô nesse ponto. Então, olha, ou escuta, né? Que tu vai. Nossa, vai te dar assim, ó, muitos insights. Vai te ajudar a entender o teu momento atual. Então, assim, ó. Aqui, do mesmo modo que antes, eu não tô vendo que haja uma obrigação de vocês viverem juntos. Não tem essa prisão kármica, tá? Só tem a possibilidade, é vocês quem decidem. Carta da chave abrindo o jogo. Então, é muito mais de livre-arbítrio do que obrigação. Tem coisas de vidas passadas, mas não significa que tenha um acordo indissolúvel nessa. E eu sei que vocês têm aqui situações paralelas, mas vocês são muito parecidos. Situações paralelas. Algum tem um trabalho, outro tem uma pessoa, né? Aí vai depender da tua situação, adapta aí. Mas todos vocês têm algo fora da parede, assim, para lidar. Então é uma decisão que precisa ser tomada para que isso aqui flua ou não. Mais isso do que qualquer outra coisa. Então, o que tu precisava ouvir hoje, para além de tudo que tu já captou e já colocou aí no lugar, você precisa decidir. Não agora, não é isso, não tá contra a parede, não. Mas você precisa decidir, você precisa escolher. Enquanto que no outro jogo o amor era para os corajosos, aqui o amor é para os que escolhem. Então você precisa escolher. Tem uma química bem bonita aqui também, uma admiração, como se fosse um sistema binário de estrelas, né? Uma fica orbitando a outra, né?
Então aguardem, vocês terão uma revelação importante aí por parte dessa pessoa nos próximos dias. Mas vocês têm que estar com o coraçãozinho bem aberto já antes, para poder direcionar de uma forma sábia e boa para todo mundo, tá bom? Um beijo em cada um de vocês. Agora, bem-vindo você que escolheu a Pedra Verde e o que você precisa saber sobre isso que tá te tirando a paz nessa relação. O que você precisa saber? Cuida com fofoca aí perto de ti antes de qualquer outra coisa. Eu sinto que vocês estão vivendo um reflexo de algo que alguém falou pra ti, como se alguém tivesse te desaconselhado a acreditar nessa história ou nesse sentimento no seu e no do outro. Então o que que acontece? Se eu falar isso pra minha mãe vai me chamar de boba. Se eu falar isso pra fulana, fulana vai dizer que eu tô sendo trouxa. Então vocês têm um conceito dentro da cabeça de vocês que não é real, que não é de vocês, que é mentiroso e enganador. E através desse conceito, dessa fala, desse ponto de vista de alguém, vocês se sentem mal, excluídos e impossibilitados. A gente já viu tanta gente que saiu de uma miséria muito grande, realizando coisas tão grandes nessa vida, que se a gente não acreditar que é possível a gente mudar de cabeça, de energia e ter uma nova existência, encarnado no mesmo corpo, então a gente está sendo muito burro, muito fechado. Então, se tu te apropria da descrença de outra pessoa com relação ao amor, de gente que só te traz meme falando de trouxice, de gente que tá o tempo todo reafirmando pra si e para o mundo através dos seus posts, através daquilo que compartilha, que o amor é pros trouxas, que não sei o quê, que é o isso, que é o aquilo. Se tu enfiar isso na tua cabeça como verdade, é só isso que tu vai viver. Daí o tarô ele só vai te dar notícias ruins o tempo todo pra confirmar aquilo de ruim que tu já estava pensando, e quando vier algo de bom tu vai achar que é mentira. E tu vai te afundar mais e mais. Então, dê espaço pra esperança pra acreditar, ó. Se permita acreditar, se permita ter esperança. Daqui na tua linha do tempo vai acontecer. Vai acontecer. Alguns de vocês aqui estão trazendo traumas das pessoas da família e não se sentindo felizes porque parece que não pode, assim, que não tem o direito. Uma lealdade a um sistema familiar, uma lealdade a pessoas que sofrem. Uma lealdade às mulheres que não foram felizes no amor, então você também não pode, porque homens é tudo isso, isso, aquilo. E não é bem assim, você pode atrair uma pessoa, ou até mesmo a pessoa que você está olhando, de uma maneira totalmente renovada, com outra aparência. E assim, ó, como deu, já dissolvemos isso, o que que tem aqui de previsão? Dependendo da briga que tu causar, vai ter bloqueio. Dependendo da fala que tu disser, vai ter bloqueio. Se tu tá disposto a isso, vai lá e fala. Se não, tu já sabe que vai dar esse ruim aí. E aí, quanto tempo vai levar até que a pessoa se abra pra falar contigo novamente? Tu pode estar com raiva agora, com frio agora, na verdade, querendo esse bloqueio, mas ali adiante tu pode mudar de ideia e se torna meio que impossível. E por que tudo isso? Pra corroborar a crença de que essa pessoa não vale nada, que nunca vai mudar, que não sei o quê, e tu não pode definir isso, tu não pode determinar isso. Tu não pode condicionar a tua história afetiva a uma impossibilidade só porque quer ser leal a alguém que já sofreu, entende? Como se fosse repetir aquele sofrimento, como uma forma de amar aquela pessoa. Mãe, eu te amo tanto que eu vou sofrer tudo que tu já sofreu. Porque na nossa família todas as mulheres sofrem, entende? É espelhar tudo isso. São essas questões, essas questões de injustiça que acabam bloqueando o caminho, trazidas por crenças que na verdade precisam ser destruídas, dar lugar à esperança para ter fidelidade e sensualidade na mesma pessoa. É esse o caminho. Então, essa história aqui também tá pedindo que tu te abra mais, tá pedindo que tu te doe mais. Não no sentido de declarar, mas no sentido de fazer, de estar presente, de mostrar alguma intensidade. Tá pedindo essa coisa mais visceral, mais entregue, mais amorosa até. Menos racional.
mais sensível. Esse é o segredo. Menos trauma que não é teu na tua vida, menos condicionamentos de outras pessoas para a tua vida, menos medo, né? Menos cabeça fria e mais emoção. Mas por outro lado aqui eu sinto que para quem eu digo menos cabeça fria, vocês pensam que isso é uma bobagem. Porque o amor também quer estratégia, o amor também quer cabeça fria. Sim, é evolutivo. Mas tem horas que para se conectar com o outro só através do coração, não através da cabeça. É como uma dança, tem momentos na vida desses casais aqui que a gente tá vendo, que eles precisam rir juntos, outras eles precisam chorar juntos, outras eles precisam se indignar com as mesmas coisas, e outras eles precisam acreditar no mesmo ideal. Então é mental, é emocional, enfim. Tu entendeu? Então vai ligando por todos esses pontos. Estão querendo a mesma fantasia, é isso mesmo. É isso aí. Tem que achar esses pontos em comum. Então há uma parte aqui que é estratégica? Eu vou estrategicamente mostrar um pouquinho mais das minhas vulnerabilidades. Eu vou estrategicamente ser um pouquinho mais emocional. Mas quando eu digo emocional, é se deixar levar, é esquecer a estratégia ali naquele momento, tá? Se agir sempre friamente, calculadamente. Como é que é agir friamente, calculadamente? Vou dar um exemplo aqui que eu senti. Oi, tudo bem? Como está você? Não, preciso ser educada no início da conversa. Como é que eu vou chegar e falar um assunto sem nem dar oi? A pessoa não quer saber disso. Ela quer que tu diga assim, nossa, tu nem sabe. Sonhei contigo essa noite, sonhei isso, isso, isso e isso. Ponto. Ai, mas chegou do nada. Quem se importa? Chegou do nada no teu sonho também? É essa naturalidade e espontaneidade que estão fazendo falta, tá? Ah, mas eu não consigo ser assim. Bom, se tu quer essa pessoa, se tu quer essa história, aprende a ter essa espontaneidade. É legal ser espontâneo, é bom ser espontâneo. É divertido ser espontâneo. Agora, se tu acha que ser espontâneo é algo que vai tirar o teu controle, daí você tem que ver as suas questões de controle, porque ser espontâneo é ser infantil? Não. Ser espontâneo é rir de tudo? Nem sempre. É esse feeling, tá? Tu não tem nada a perder com isso. Em deixar a tua segurança fazer parte dessa conversa. Segurança. Deixar a tua estabilidade fazer parte dessa conversa. Então tu não precisa cumprir essas etapas de toda essa atitude protocolar, entende? Tu pode ser mais visceral, pode ser mais intuitivo, pode ser mais entregue, pode estar mais presente. Porque a tua cabeça, tu não vai silenciar ela totalmente no meio desse processo. Tu não vai virar a pessoa mais solta do universo por conta disso. Vai continuar um ser que questiona, vai continuar um ser que não é ingênuo, né? Eu não vejo ingenuidade aqui em vocês. Então, tu vai continuar sendo uma pessoa que é difícil de passar para trás, não se preocupa. E eu sei que o teu grande medo é te entregar e ser traído, e isso não vai acontecer. Mas tu vai ter que aprender a te soltar. É um convite da vida para isso. Um convite bonito, inclusive. Como se isso estivesse já traçado na tua linha do tempo e precisasse dessa pessoa para aflorar isso em ti. Tu percebe isso? Fecha os teus olhos, entra lá dentro de ti e te pergunta: onde foi que eu não me permiti, que eu posso me permitir agora, que vai ser divertido e bom e não vai comprometer minha caminhada e eu não vou estar sendo irresponsável, né? É isso. Um beijo em cada um de vocês.